Olá! Hoje o nosso papo é sobre planejamento pedagógico. Mas calma, a ideia aqui não é falar daquela tarefa burocrática, sabe? Aquela que às vezes assombra o início do ano letivo, não. A gente vai olhar para o planejamento de outra forma, como uma ferramenta profissional super poderosa que pode de verdade transformar a nossa prática e a sala de aula. Vamos mergulhar nisso? E para começar, vamos direto ao ponto, que é para quebrar um mito que, nossa, é muito comum quando o assunto é planejar. E aí, me diz, quantas vezes a gente já não ouviu isso por aí? Ou até, vamos combinar, a gente mesmo já pensou assim, que todo aquele trabalho de início de ano é só preencher umas colunas num papel para entregar na coordenação. É uma visão super comum. Mas será que é só isso mesmo? Fica a pergunta. Olha só, o grande educador Cipriano Lucchesi já tinha sacado essa questão. Ele coloca o dedo na ferida, reconhecendo que para muita gente planejar virou só uma formalidade. E é a partir dessa provocação dele que a gente vai mais fundo para tentar redescobrir qual é o verdadeiro sentido e o poder do planejamento. Ok, então, se não é só preencher papel, qual é a real essência do planejamento? Porque, afinal de contas, essa é uma atividade tão fundamental na vida de quem ensina. A autora Regina Haidt nos dá umas pistas bem claras. Primeiro de tudo, a gente planeja para saber onde quer chegar, certo? Para atingir os objetivos. A gente também planeja para poder antecipar os perrengues, as dificuldades e já pensar em como superar. E olha que ponto importante: controlar a improvisação. Isso não quer dizer matar a criatividade de jeito nenhum, mas é para garantir que as nossas ações tenham uma intenção, um porquê, que sejam profissionais e não só apagar incêndio o tempo todo. E o que eu acho mais legal aqui é que o Pilete mostra que planejar é, na verdade, um grande diálogo com a nossa própria prática. É um processo de reflexão. É se fazer perguntas essenciais. O que eu quero com isso? Como é que eu chego lá? Do que eu vou precisar? E no final, como eu vou saber se deu certo? Essas perguntas são a estrutura do nosso pensamento e da nossa ação. E aí vem o Libânio e, nossa, ele joga o debate lá para cima. Ele mostra que o nosso planejamento não é um ato isolado, dentro de quatro paredes. É um jeito de conectar o que a gente faz na escola com a realidade social dos alunos, da comunidade, é organizar o trabalho de um jeito inteligente, pensando no impacto que ele tem no mundo. É muito maior do que parece. Agora, atenção para uma diferença que parece pequena, um detalhe, mas que muda completamente o jogo. Entender o que é planejamento e o que é plano é chave. E fica a dica, isso aqui cai demais em concursos da área de educação. A definição da Haidt é perfeita, é cirúrgica. Pensa assim, o planejamento é a ação, é o verbo, é o processo vivo, dinâmico de pensar, analisar, refletir, decidir. Já o plano, bom, o plano é o substantivo, é o produto, o resultado disso tudo. É o documento, o registro, a fotografia daquele processo mental. E esse quadro aqui do Vasconcelos deixa tudo ainda mais claro, né? De um lado, o planejamento, um processo que não para, dinâmico, uma reflexão que é permanente. Do outro lado, o plano, que é o produto concreto, um guia para a gente se orientar, um registro. A sacada aqui é a seguinte: o plano pode mudar, ele deve ser flexível, justamente porque o planejamento, a reflexão sobre a prática, essa sim, nunca para, é constante. Beleza, já entendemos o que é, por que é importante e a diferença de planejamento para plano. Agora, como é que isso se organiza na prática? Vamos ver as diferentes escalas, desde as grandes políticas até o nosso dia a dia em sala. Dá para a gente imaginar como se fosse um funil. Lá em cima, bem largo, está o nível do sistema educacional. Aí ele vai afunilando para o plano da escola, que é o famoso PPP. Depois desce mais um degrau para o plano de ensino, do professor. E lá na pontinha, bem específico e concreto, está o nosso plano de aula. Vamos olhar rapidinho cada um deles? Então, no topo de tudo está o planejamento do sistema educacional. É aqui que o jogo grande acontece, onde são definidas as leis, tipo a LDB, as diretrizes curriculares nacionais, é o nível macro que vai dar direção para todo o resto. Descendo um pouco, a gente chega no plano da escola, o Projeto Político-Pedagógico, o PPP. Esse documento é como se fosse o DNA da escola, sabe? É ele que diz quem aquela escola é, no que ela acredita, para onde ela quer ir. E o mais importante, ele é construído por todo mundo junto e tem que ter a cara daquela comunidade escolar. Agora sim, a gente está chegando no nosso território. O plano de ensino, que muita gente chama de plano de curso. Pensa nele como o nosso mapa para o ano ou para o semestre.
É ali que a gente prevê os objetivos, os conteúdos, as metodologias, como vai ser a avaliação. É a nossa bússola de longo prazo para uma disciplina. E, finalmente, o plano de aula. É o zoom máximo, o detalhe do detalhe. É o roteiro da nossa ação de cada dia. Aqui, a gente pensa em cada passo. Como começar o assunto, como desenvolver, que atividades propor, como fechar, como avaliar. É aqui que todo aquele planejamento vira ação concreta, visível, na sala de aula. E agora que a gente passou por todos esses níveis, chegamos na ideia que, para mim, é a mais poderosa de todas. A de que planejar é, no fundo, um ato de transformação. Essa frase do Celso Vasconcelos é de arrepiar. Planejar não é um ato técnico neutro, é um ato político-pedagógico. E por quê? Porque em cada escolha que a gente faz, de um objetivo, de um conteúdo, de um método, a gente está revelando a nossa visão de mundo, de sociedade, de pessoa. A gente está mostrando com todas as letras as nossas intenções. E Pimenta e Carvalho vêm para reforçar isso. Planejar é escolher um caminho e organizar as nossas ações para mexer na realidade, para transformá-la. Não é só ficar administrando o que já existe, mas é construir, de forma ativa, o futuro que a gente quer para os nossos alunos e para a sociedade como um todo. E é com essa reflexão que a gente fecha. O planejamento visto assim deixa de ser só um formulário e se torna quase um manifesto. Ele é a ferramenta que a gente tem nas mãos para, dia após dia, aula após aula, construir de forma intencional a educação em que a gente acredita. Então a grande pergunta que fica é: como estamos usando essa ferramenta tão poderosa?